E aí, pessoal, chega essa época do ano e com ela aquele desafio de sempre, o 13º salário no e-social. Parece um verdadeiro quebra-cabeça, na verdade, especialmente com as novas regras. Quem é da área de RH ou contabilidade sabe muito bem do que eu estou falando. Mas olha, hoje a gente vai pegar essas peças todas, montar juntas e descomplicar de vez esse processo. E olha, essa confusão é super normal. O e-social, ele veio e mudou completamente a lógica que a gente usava na antiga GFIP, sabe? Principalmente na hora de calcular os impostos. Mas a notícia boa é que existe um método, uma lógica por trás disso. E quando a gente entende essa lógica, tudo começa a fazer sentido. E para isso, a gente tem o nosso mapa do tesouro aqui. Vamos passar por cada um desses pontos passo a passo, sem pressa. A meta aqui é que, ao final, todo mundo se sinta totalmente confiante para gerenciar qualquer situação envolvendo o 13º no e-social. Vamos lá? Ok, vamos começar do começo, do alicerce de tudo. O primeiro e, sério, o mais importante conceito para dominar o 13º no e-social é entender o seguinte: em dezembro, a gente não trabalha com uma, mas com duas folhas de pagamento completamente distintas. Funciona mais ou menos assim. De um lado, a gente tem a folha mensal, normal, para o salário de dezembro, e do outro, a gente tem a folha anual, que é exclusiva só para o 13º. Repara bem como os períodos de apuração são diferentes. Uma é ano-mês e a outra só ano. Elas são independentes e essa separação é a chave para entender todo o resto do processo. Beleza. Com essa base bem estabelecida, vamos falar de imposto. Começando pelo cálculo da contribuição previdenciária, ACP, e do imposto de renda retido na fonte, o IRRF. A boa notícia é que para esses dois, a regra geral é, felizmente, bem direta. O ponto crucial aqui é a palavra única. Não importa mesmo se teve um adiantamento em fevereiro, em novembro ou em qualquer outro mês do ano. A apuração e o recolhimento do INSS e do imposto de renda sobre o 13º vão acontecer uma única vez, lá na folha anual, sobre o valor bruto total. Simples assim. Agora a gente chega no ponto que causa a maior parte das dúvidas. A grande exceção à regra geral. Eu estou falando, claro, do FGTS. É exatamente aqui que o e-social se diferencia e muito do sistema antigo. Então, atenção máxima nesse ponto. E aqui a diferença é gritante. Dá para ver bem na tabela. Enquanto a contribuição previdenciária e o imposto de renda ficam ali, esperando até dezembro para serem calculados, o FGTS não espera. Ele incide sobre cada parcela no exato momento em que ela é paga. Ou seja, se a empresa fizer um adiantamento em novembro, o FGTS sobre esse valor já é devido na competência de novembro. E para não ficar nenhuma dúvida, tá aqui, ó, preto no branco, uma citação direta do Manual de Orientação do e-Social. A regra é claríssima e oficial. O FGTS segue o fluxo de caixa, o momento do pagamento e não a consolidação anual como os outros tributos. Esse é o pulo do gato. Certo. Agora que as regras do jogo estão claras, vamos para a prática. Vamos mergulhar no cenário mais comum e que com certeza gera mais perguntas. Como fazer quando a empresa decide pagar o 13º integral antes de dezembro? Para isso, vamos usar um exemplo bem concreto para não ter erro. Imagina um 13º de R$ 1.045. A empresa, por liberalidade, resolveu pagar tudo de uma vez em novembro. Como é que se declara isso direitinho? O segredo está todo nesses 4 passos. Mas o ponto-chave, o mais importante, é o passo número 2. O valor que é pago em novembro não é o bruto, é o líquido, já com uma previsão do desconto do INSS. Esse pagamento entra como um adiantamento. E aí, em dezembro, lá na folha anual, a gente faz a conciliação final. E é aqui que a mágica acontece no e-social. Em novembro, a gente informa só o adiantamento. Chega em dezembro, na folha específica do 13º, a gente declara o bruto total, mas lança como desconto aquele adiantamento que já foi pago e o INSS devido. Qual o resultado? O líquido a pagar em dezembro é 0. A conta fecha certinho, sem sobrar nem faltar nada. Ah, e o FGTS, como fica nessa história? Lembra da regra de exceção? É exatamente aqui que ela se aplica. A base de cálculo do FGTS é dividida em duas. A maior parte, os R$ 966, incide lá na competência de novembro, sobre o adiantamento. E aquela pequena diferença que sobrou, os R$ 78, vai incidir só na folha anual de dezembro. Claro que a vida real nem sempre é tão linear assim, né? Existem variáveis. Então, vamos passar rapidinho por alguns casos especiais para a gente ter o quadro completo. E se tiver remuneração variável, tipo comissão, que afeta o 13º,
esse ajuste entra na folha de dezembro. E se acontecer uma rescisão? Aí tudo é resolvido de uma vez só, no próprio evento de desligamento. E atenção, pessoal do setor público, tem uma regrinha específica para o imposto de renda. São detalhes que fazem toda a diferença para evitar erros. Ufa! Estamos quase no fim. E para garantir que toda essa informação ficou bem amarradinha, vamos consolidar tudo num checklist prático, com aqueles pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum. Então, recapitulando o que é crucial. Primeiro, sempre gerar as 2 folhas em dezembro. Segundo, a regra de ouro, FGTS na parcela, quando paga, INSS e IRFF só no final. Terceiro, se for antecipar, pague o valor líquido. E por último, use a folha anual para declarar o bruto e fazer a conciliação. Seguindo isso, o processo fica seguro e, o melhor de tudo, previsível. E para a gente fechar, eu deixo uma reflexão que na verdade é uma tarefa bem prática. A teoria a gente viu. Tá clara, mas a execução depende do software, do sistema de folha. Então a pergunta é, ele está programado para fazer essa divisão do FGTS direitinho? Essa configuração é o que no fim das contas vai garantir que todo o processo corra sem dor de cabeça e em total conformidade. Vale e muito a pena dar essa conferida.